E aí, pessoal, tranquilo, dando continuidade, agora indo para a nossa segunda aula, falando exatamente de um conteúdo dentro da física, né? Que é o quê? Movimento. O que é isso? Vocês viram aí na abertura o quê? Uma pessoa na canoa, tem o movimento da água, o rio subindo, você subindo o rio, descendo o rio, né? A correnteza, qual é a direção e sentido da correnteza, o garotinho ali andando de bicicleta, soltando as mãos, tendo equilíbrio, a força nos pedais, fazendo movimentar. Então, é algo bem interessante. Então, é isso que nós estamos trabalhando agora, certo? Então, vamos continuar lá. Vocês viram aí esse vídeo que foi exatamente para a aula 6 e a aula 7 também já olharam, né? Como entender o movimento uniforme, beleza. E, para começar, né? A parte 2, continuando aí o assunto que nós estávamos vendo, falando da introdução também um pouquinho, né? Distância, velocidade e tempo. Isso aí, ó, distância, geralmente nós vamos usar metros e quilômetros, velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo, e tempo, horas e segundos. É o que nós vamos estar utilizando. Habilidade de entender e resolver situações, problema que envolvam movimento uniforme, elaborar e resolver, ó, situações que envolvam movimentos, que é bem tranquilo aí. Então, movimento retilíneo uniforme. Aí a pergunta é, uniforme, será que é o mesmo da escola? Será que esta palavra uniforme representa isso? Então, pessoal, olha só, quando eu falo de uniforme, eu estou falando de algo que é parecido, não, que é igual, ele se comporta sempre da mesma forma. Aí se você for falar, eu estou lá na escola, então meu uniforme é parecido com o do colega, só a diferença é que é um pouco maior ou menor, mas a cor é igual, o desenho, a gola, a calça, o sapato tem que ser de tal cor. Então isso é uniforme, é algo igual, que se comporta da mesma forma todo o tempo ali que você estiver analisando o movimento. Então vamos voltar lá? Então quando pergunta uniforme é isso, é algo igual. Então, uniforme, só que logo, lógico, né, que o nosso uniforme aqui do movimento retilíneo não é isso, mas sim algo que se comporta sempre da mesma forma. E aí, aluno estudando, né, pensando, nossa, constante, retilíneo e uniforme. Então, vamos ver o que isso significa, né? Constante, a maioria sabe que é algo que se repete da mesma forma várias vezes, constante. Não muda, né? Retilíneo, linha reta, e uniforme, como foi falado. Explicando, vamos lá, velocidade constante, não muda, né? Trajetória retilínea, em linha reta, e uniforme que tem a mesma forma, né? Todo o tempo, não vai mudar. E constante é porque a velocidade vai permanecer a mesma. Lógico que isso aqui não, vai aparecer aqui já. Pense em um automóvel que está em uma determinada estrada, se movendo a uma velocidade constante, tal que seu velocímetro indica 90 km por hora. Só que aí, gente, é o seguinte, ele está falando que está ali 90 km por hora. Mas para você manter uma velocidade dessa, você tem duas opções. Ou você vai segurar o pé ali, que geralmente dá uma oscilada, né? Quando sobe um pouquinho, quando desce um pouquinho. Ou hoje nós temos o piloto automático nos carros, né? Quando é a subida ele vai forçar para manter sempre 90. E quando descer ele vai desacelerar um pouco, ele vai manter 90 km por hora. Mas nós já falamos o quê? O carro ele vai mudar a sua velocidade constantemente. Quando chegar numa ultrapassagem, num quebra-mola, desviar de algum buraco, fazer uma curva fechada, entendeu? Então vai estar oscilando. Mas para a gente vai imaginar que isso seja constante, que não mude, para ficar mais fácil nossos cálculos. Vamos lá? Nem que seja por um intervalo muito curto, mas que ele vai manter 90 km por hora, ele vai manter. Tal situação não parece ser realidade, né? Pois todo automóvel muda sua velocidade constantemente, seja para ultrapassar um veículo mais lento ou até mesmo para estacionar, reduzindo assim sua velocidade, né? Então aí, ó, mostrando uma ultrapassagem, mostrando estacionando. Então é isso que acontece. Esse tipo de movimento não é bem a cara do nosso trânsito cotidiano, né? Em virtude da frequente mudança de velocidade, isso com certeza.
Por quê? Você acelera um pouco, desvia, chega no carro mais lento e tem toda essa situação. E lembrando que a faixa da esquerda é para quem vem com maior velocidade. Quem vem com menor velocidade geralmente está aprendendo faixa da direita, hein? Mas, mesmo que seja apenas por pequenas distâncias, quando um corpo se move em velocidade constante, mesmo com uma distância pequena, dizemos que ele está em movimento uniforme. Nem que seja por 100, 200, 400 metros, ele vai manter essa velocidade. Só se for numa estrada muito limpa, que você está ali viajando, né? Que não tenha nenhum obstáculo no seu caminho. Então, movimento retilíneo uniforme, quando um corpo se desloca, qualquer corpo que seja, quando fala corpo, é um carro, uma bicicleta, uma pessoa, um animal, com velocidade constante, ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que seu movimento é retilíneo e uniforme. Certo? Bom, movimento retilíneo uniforme. Estão vendo aí, ó, Ferrari passando, vem em movimento. Lógico que a rua aí parece que ela sobe, desce um pouquinho, mas ele vem nessa velocidade, né? Bom, também dizemos que o movimento no qual o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Por quê? Vamos mostrar aqui, ó. Pá. Distância, tempo e velocidade. Distância percorrida. Opa, aqui ele fala, vamos voltar um pouquinho aqui. Ele fala que é distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que esse carro aqui percorra 20 metros por segundo. Então, pessoal, olha aqui. Vamos supor que ele está... Não, vamos colocar... 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é aproximadamente 72 km por hora. O que acontece? Se ele mantém... Em 1 hora, ele anda 72 km, certo? Em 1 segundo, ele anda 20 metros. Então, ele vai manter isso. Se ele mantivesse a velocidade todo o tempo, algo que dá para manter mais a velocidade, um trem, por exemplo, que ele vai ali no trilho, sai de uma estação até chegar em outra, ele mantém a velocidade dele. Então, se ele andar, supor, 10 metros em 1 segundo, no próximo segundo ele vai andar mais 10 metros, no próximo mais 10 e assim por diante. Então, em 5 segundos, ele andaria 50 metros. É essa que é a questão da velocidade constante. Andar a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Vamos lá. Então, aí, destrinchando um pouquinho, né? Distância percorrida por um móvel é todo o percurso feito por ele durante um certo tempo. Certo? Então, a distância percorrida vai ser de acordo com o tempo que vai ser dado. Velocidade é como o percurso é feito. Pode-se levar mais ou menos tempo para se completar um determinado percurso. Eu posso ir rápido ou posso ir devagar. Agora, como que eu vou imaginar isso? Então, agora vocês vão perceber o quê? A ideia de velocidade vocês vão fazer aí como? Então, aqui nós vamos ter a questão do experimento do dia, andando e aprendendo. Então, olha aqui para mim. Aí com vocês, com certeza vocês não vão ter um cronômetro, ou pode ter, não sei, né? Geralmente, o professor de educação física usa lá para medir quando o aluno está fazendo os exercícios, correndo, fazendo algum tipo de alongamento. Mas você tem no seu celular, você vai clicar lá, botar no relógio e lá tem cronômetro. O que você vai fazer? Você vai pegar uma área que você possa caminhar livremente, a maior possível ali, pode ser dentro da sua casa, no quintal, ou ali na escola, quando estiver na escola, fazendo na escola, ou não, até no pátio. O que você vai fazer? Você vai marcar um certo tempo, vamos supor aí uma trajetória. O que você vai fazer? Um aluno, ele vai marcar o início, você pode marcar o início, onde você vai sair, e a chegada. Você vai andar e marcar o tempo. Você vai andar tranquilamente aqui, mantendo a passada, tá? Então, você vai manter a passada. O tamanho que for uma passada, tenta manter as outras e o ritmo. Vamos supor que você vai andar em 20 metros, 20 passadas, vamos dizer que você deu um pouquinho mais. Ou melhor, que você deu 30 passos. Depois você vai fazer, ou você ou outra pessoa, vai fazer o mesmo trajeto, vai marcar o tempo e vai andar um pouquinho mais rápido que você andou, tentando manter a mesma passada. Se for só você, faça isso. Ande devagar
depois ande um pouquinho mais rápido. Ou ande normal, do seu jeito, depois ande um pouquinho mais rápido e conta quantos passos você deu e olha o tempo que você levou. Aí você vai entender o quê? Que dependendo da sua velocidade, você vai dar 20 passos e vai levar 10 segundos. Vamos supor assim, certo? Aí eu pergunto, se você deu 20 passadas em 10 segundos, quantas passadas você deu por segundo? 2. Então, sua velocidade é 2 passos por segundo. Se depois você andou um pouco mais rápido, você conseguiu ali fazer em menos tempo, o que você vai fazer? Você vai medir de novo. Só que você tem que fazer o quê? Você vai diminuir seu tempo. De 10 você pode fazer em 5. Pode ser que seja em 5 segundos, né? Você vai fazer 20 passadas, de novo, andando mais rápido, só que levou 5 segundos. Então, você vai ter dado 4 passos a cada segundo. Então, você foi mais rápido. Em 1 segundo, 4 passadas. E antes, 2 passadas a cada segundo. Então, é isso que você tem que entender. É a distância que você anda por segundo, ou a distância em quilômetros por hora. Se você manter, você vai ter sempre aquilo. Então, você pensa, quanto mais rápido, maior repetição. Então, o quê? Maior distância. Em vez de eu andar 3 metros por segundo, vou andar 5, vou andar 10. Entendeu como é que é a velocidade? É a distância que você anda em um determinado tempo. Maior velocidade, maior distância. Menor velocidade, menor distância. Beleza? Então, vamos continuar lá. Então, olha só. No experimento do dia, vocês vão fazer isso. Aí, vocês tentem relacionar com o que a gente está vendo aqui na aula, tá? Conversa aí com o outro, troca uma ideia. Então, quando nós estamos falando aí, ó, distância percorrida é a letra D que vai aparecer na equação, tá? Distância percorrida. O tempo gasto para percorrer a distância, que é o T, minúsculo, tá? Nós vamos usar o tempo aqui, é o T minúsculo. E V, a velocidade. Então, essa velocidade ela tem que ser constante no movimento uniforme. Entendam isso. Quando vocês passarem para movimento uniformemente variado, lá com a professora Deise, que vocês vão conhecer já já, que é a nova companheira aí, a nova professora de física que está fazendo as aulas com a gente, você vai perceber que lá o que é constante não vai ser a velocidade, mas vai ter algo constante que é a aceleração. Mas a velocidade lá vai mudar, certo? Só que aqui a velocidade não muda. Então, aqui tem uma equaçãozinha, ó, deitado vendo TV. Mas se você quiser decorar, você pode colocar outras frases, né? Vocês podem criar uma frase particular. Ó. D é igual a V vezes ΔT. Então, pessoal, olha só. Quando eu falo D é igual a V vezes ΔT, porque geralmente o que vai mudar é o tempo. Mas eu posso mudar a distância, posso mudar a velocidade. Então, delta significa variação. Está dizendo que o tempo está mudando para percorrer uma certa distância numa velocidade constante. A velocidade não está variando, mas eu posso mudar a velocidade, aí vai mudar outros detalhes, vai mudar a distância, vai mudar o tempo, certo? Então, pensa assim, eu coloquei ele deitado vendo TV, mas algo muito legal que você pode fazer também, pensar o seguinte, você não pode fazer nada escondido, não é verdade? Então, você pensa assim, mas como assim, professor? Ninguém faz nada escondido. Deus vê tudo. Então, vamos voltar lá na equação? Olha o que acontece se você falar, ó, Deus vê tudo. Então, fica bem legal de lembrar também. Eu gosto muito dessa frase, Deus vê tudo. Então, você não faz nada escondido. Isso aí você vai lembrar dessa equação com certeza. Distância, velocidade e tempo. Deus vê tudo que você faz. Bom, dada a equação, em alguns exercícios será necessário usar. Aí você pensa, mas como assim? Variação de distância. O que é variação de distância? Variação de distância, gente, é quando você tem uma distância inicial e uma distância final. Por exemplo, você vai ter aqui 10 quilômetros. Você não está começando do início. Lá do zero, né? Aqui, por exemplo, aqui é o zero. Aí você tem 10. Aqui você tem 20 km, né? Então, o que acontece? Você vai percorrer. Aqui eu vou dizer que é a minha distância final. E aqui eu vou dizer que é a minha distância inicial. Tá vendo? Eu inicio no 10 km e finalizo no 20. Então, qual foi a minha variação? Eu vou fazer aqui, 20 menos 10. 20 menos 10, eu vou ter 10 km. Então, às vezes, nós vamos usar dessa forma, tá?
Às vezes é dessa forma, não vai ser direto. Mas se ele te disser, andou 20 km, não vou precisar fazer isso. Eu já vou ter a variação. O que é a minha variação? Esse ΔD. Se ele disser que andou 10 km, não precisa fazer D menos D0. Ele já está te dizendo qual é. Mas vamos supor que eu saia, olha só, que eu saia de uma certa distância. Eu já saí ali de Candeias, por exemplo. Eu estou em Porto Velho, beleza. Só que alguém saiu de Candeias para ir lá para outra cidade, Ariquemes, que seja. Aí saiu. Ele já começou no quilômetro 20. Então, você vai dizer que o inicial é o 20 até chegar na distância desejada. Vamos supor aí 200 para arredondar. Então, no final das contas, ele andou 180. Se fosse eu, não. Ia sair do 0 até 200. Então, eu iria andar 200. Mas se eu disser, gente, alguém andou 200 quilômetros. Acabou. Já é a distância. Então, não precisa fazer. Beleza? Vamos continuar lá. Então, olha só. Eu tenho aí, ó. D menos D0 igual a V vezes T. Lógico, isso aqui é o ΔD, tá? Que é a variação de distância. Só que eu posso, lembra lá que tudo que está subtraindo eu posso passar somando? Então vai ficar esse formato. A minha distância final, eu posso calcular, quando eu sei a distância inicial, a velocidade e o tempo. Então eu posso aplicar esta equação tranquilamente. Lembrando que eu só separei a minha distância, coloquei como inicial e final, ou final menos inicial, né, gente? Porque a final geralmente é onde eu vou chegar, menos de onde eu saí. Bom, função horária do movimento. Aí você fala, por que função horária? Vamos lá. D de distância, final, distância inicial, tudo que tem esse zerinho geralmente é inicial, tá? Velocidade e T, tempo. Então, por que função horária? Por causa disso aqui, ó. Geralmente eu vou ter uma equação que esse valor, distância inicial, vai ser dado. Ele vai permanecer na questão que eu estiver fazendo. Eu disser assim, o carro saiu do quilômetro 10, já vai ficar o 10 aqui. A minha velocidade não muda também, gente. Ela permanece no meu exercício, vai continuar até o final. E quem vai estar mudando aí? Geralmente, quem vai estar mudando é a distância final, é até onde eu quero chegar. Mas quem vai me dizer isso? Eu vou dizer, não, gente, vocês vão andar durante 50 segundos, vão andar durante 3, 4 horas, 5 horas. Geralmente, a gente vai falar em horas. Ou metros por segundo também, dependendo da distância. Então, olha só, você percebe aí que se eu mudar o tempo, eu vou mudar o quê? Aonde eu vou chegar. Então, isso aí acaba se tornando uma coisa constante. Então, pessoal, olha aqui. Eu falo que eu estou andando a 80 km por hora e saí do quilômetro 20. Estou andando a 80 e saí do quilômetro 20. Beleza. O que eu posso mudar? Eu vou dizer, não, gente, eu vou andar 2 horas. Durante 2 horas eu vou andar, então eu vou chegar numa distância. Não, gente, eu vou andar só 1 hora de carro. Eu vou andar eu vou chegar em outra distância. Não, eu vou andar 5 horas. Se eu mudar a hora, o tempo que eu vou passar andando de carro, eu vou aumentar minha distância. Mas de onde eu saí e a velocidade vai permanecer a mesma no exercício. Beleza? Volta lá. Então anotem direitinho aí, estão vendo? Distância final, ela muda quando eu mudo o tempo. Geralmente no exercício a distância inicial e velocidade não muda. Beleza? Então, bora lá. Um exemplo, né, para ficar legal aí. Um automóvel percorre uma estrada com função horária D igual a menos 90 mais 60T. Aí você fala, professor, mas por que já veio aqui? Lembra o que eu falei? Menos 90, gente, é uma distância. Aí você pode pensar, mas por que isso? Vamos lá, vou explicar logo aqui para não ficar vago aí. Vamos supor que aqui é o 0, ó. Quilômetro 0. Inicia tudo. Aqui a distância está em km. Aqui, ó, antes eu vou ter 90, tá vendo? Pode ser metros ou pode ser quilômetros. Só estou dando um exemplo. Mas aqui é quilômetros, né? Então, eu estou lá no menos 90, porque está antes do 0. Se for para frente, eu vou ter o quê? 90.
Então, tudo que está antes do zero, eu vou colocar como negativo, é antes do início, e depois do início vai ser maior que zero, beleza? Mais 60, o que é 60? Minha velocidade. Então, eu só não tenho a distância final e o tempo. Onde D é dado em km, quilômetro, e tem horas. Após quanto tempo o automóvel passa pelo quilômetro zero? Olha aqui o zero que eu falei, aqui é o zero, né? Só que eu coloquei aqui para você entender. Quanto que ele vai passar por esse zero aqui? Então, olha só, um automóvel percorre uma estrada com função horária dada, onde D a distância é dada em quilômetro e tem horas. Após quanto tempo o automóvel passa pelo quilômetro zero? Ele está começando aqui, gente. Ele está 90 quilômetros antes do zero, tá vendo? Ele está antes. Então, olha aqui o que eu vou fazer. No caso, o km, 0, quilômetro zero, é a distância final, porque ele saiu do menos 90 e vai chegar no zero. Ele vai chegar lá. Então, beleza, vamos lá. Nem sempre, gente, a distância final é maior, tá? O valor numérico não precisa ser maior. Precisa ser o local que ele chegou. No caso, o quilômetro zero é a distância final. Final. Então, presta atenção. Quem é a distância final? Está aqui a minha distância final. Está aqui o meu tempo. Lembrando que o D0 e a velocidade já foi dada na questão. Vamos lá? Então, olha aí, ó. Menos 90 é de onde eu saio, 60 é a velocidade. E quem é o zero? É onde eu chego. Então, quando que eu passo na distância zero? Quando eu chego lá. Então, cheguei lá, vou passar. Então, eu estou atrás de quem? Aqui eu estou atrás do tempo. Então, o que eu faço? Tudo que está subtraindo de um lado da igualdade passa para o outro trocando de sinal. Então, vai ficar mais 90. Só que 0 mais 90, vocês sabem que é 90, né? Tranquilo. E tudo que está multiplicando, o que eu tenho que fazer? Passo dividindo. Olha só o que vai acontecer aí, ó. Ah, tá. Aqui só mudou de lado. Deixa eu apagar aqui que fica melhor. Ele só mudou tudo de lado, tá vendo? Tudo que estava desse lado passou para lá. E tudo que estava desse lado passou para cá, ó. Tudo. Para quê? Para que esse T aqui, ó, ficasse desse ladinho. Beleza? Passo 60 que está multiplicando, passa dividindo. Viu aí? Ele passou para baixo dividindo. Beleza. E chego na minha resposta final. Ele, depois de 1h30, ele vai passar pelo quilômetro zero, pela origem. Depois de 1h30 que ele sair lá da posição menos 90, depois de 1h30 que ele sair daqui, ele vai chegar no quilômetro zero. Aí você pode pensar, professor, mas se eu sei que a velocidade dele é 60 km por hora, ele sai do 90, em 1 hora ele vai estar onde? Ele vai, ó, vamos supor aqui, ó, aqui é 90, aqui é 60, aqui é 30. Pensa o seguinte, se eu estou a 60 km por hora, em 1 hora ele vai estar aqui, ó. 1 hora ele vai ter andado o quê? 60 km. Mais 30, meia hora. Então já chegaria na resposta tranquilamente. Não teria necessidade de fazer cálculo? Tá, mas como foi falado, aqui você está aprendendo, tem que fazer os cálculos. Portanto, sabendo 1 hora tem 60 minutos. Ah, tá. Então aqui, ó, tá em horas, né? Mas será que eu posso dar esse resultado em minutos? Posso. Eu expliquei isso para vocês. 1 hora tem 60 minutos. 1h30 é 60 mais 30, 90 minutos. Então aí eu tenho a resposta final dessa trajetória até chegar ao marco zero. Na realidade, a distância é zero, né, gente? Então, beleza, chegamos aí à resposta de 90 minutos, 1h30. Aí você fala, poxa, professor, mas isso aqui é cheio de número, de conta. Não, gente, só entender direitinho, o restante é cálculo. Para você fazer cálculo, o mais importante é que é dado esse valor e esse. Só quem pode mudar é o tempo ou a distância. Como eu mudei a distância final, coloquei um valor que eu desejei, aí eu achei o tempo. Posso achar a distância dando tempo? Vamos ver. Exemplo 2.
O móvel parte do ponto A sobre uma trajetória e vai até a posição B. Sai de A, olha o que ele está falando. Sai de A, está aqui a posição A, menos 20, vai até B, tá vendo aqui 80 quilômetros, certo? Então ele saiu de A, foi até B, ó, foi até B. Em seguida, retorna para C. Olha o que ele fez, ó. Ele veio, chegou em B e voltou até aqui, ó. Essa é a trajetória total dele. Sai de A, vai até B e volta até C. Beleza? Observe a figura e responda o que se pede. Primeiro, qual a distância percorrida de A até B? De A até B. Até aqui, certo? A primeira é essa daqui, ó. Ele chega até aqui, ó. Pronto, deixar uma setinha aqui para dizer que primeiro veio até aqui. Aí depois, qual a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até o instante T3? Olha o que ele está perguntando. Qual a distância total percorrida? Eu já posso saber? Posso, gente. Vamos fazer uma análise aqui. Olhando para a figura. Eu saio do menos 20 até o zero. Quanto eu ando? 20, né? Só está antes. Do 0 até 80, 80. Se eu estou no 80 e volto até o 40, eu andei mais 40. Então, só uma análise aí, olhando para a figura, dá para ver tudo isso. Certo? Então, vamos lá. Qual a distância percorrida de A até B? Então, vamos ver aqui, ó. Percebemos que o ponto A, o móvel está na posição menos 20, que eu acabei de falar, ó. Está antes de quem? Do zero. E em B está na posição 80 quilômetros. Então, vamos fazer o seguinte. Olha só, ele quer saber a distância, não é? O que eu falei para vocês? A variação de distância é a distância final menos a inicial. Olha, esse menos é da equação, gente. Eu tenho que fazer esse menos aí. O que acontece? Olha só, 80 menos o sinal que eu falei aqui, tá aqui ele, menos 20, porque ele é negativo e tem o negativo da equação. Então, isso vai ficar o quê? Positivo. Então, significa que ele andou quanto? Ele andou 100 km. Então, o que acontece? Pessoal, prestar bastante atenção no quê? Quando está antes do zero, não significa que é uma distância negativa, significa que ele está antes do início. Mas se você disser que está no menos 20 até o zero, se eu andar ao contrário, e outra, professor, mas é menos 20. Não, é menos 20, mas conta 20 km. A distância sempre é positiva. Olha um exemplo. Se eu estou aqui, eu dou 2 passos. 1, 2, certo? Andei 2 passos. Vamos supor, né, que eu andei 2 metros. Se eu fizer, eu voltar a fita, né? Voltei a fita aqui, ó. 1, 2. Quantos eu andei? Menos 2. Não, não andei menos 2. Eu andei 2 metros de novo. Distância sempre é positiva, gente. O que é negativo, só estou falando para vocês, significa que está antes de começar a marcação zero dos números positivos. Antes, se é menos 20 até zero, vai contar 20. Beleza? Vamos voltar lá para o slide. Olha só, se ele é menos 20, ele vai andar daqui para cá, ó. Ele vai andar o quê? 20 metros, 20 quilômetros, desculpa. Se eu sair do 40, eu andaria o quê? 20 mais 20. Até chegar no zero, eu andei 40 quilômetros. Aí eu vou começar a contar no positivo, ó. 20, 40, 60, 80. Mais 20 do início, certo? Não foi 20 que eu andei ali? Então, mais 20 do início, eu tenho o quê? 100 quilômetros. Lembrando que o sinal negativo significa que está antes do marco zero. Só de olhar você já responderia, beleza? Por isso que eu falei no início. Olha aqui, ó. Qual a distância total percorrida pelo carro desde o instante 1, tempo 1, até o tempo 3? Do tempo 1 até o tempo 3. Vamos lá. A distância entre tempo 1 e tempo 2 já foi calculada na questão e vale 100 km, certo? A distância. Agora é só calcular a distância T2 até T3. Só que você, poxa, dá para ver aqui, gente. Só de observar, você vai fazer os cálculos
E é uma questão visual que é mais fácil. Tem questão que você não vai ter o desenho, tá? Então, olha só. Qual é a minha distância final, gente? No tempo 3. Qual é a distância final? 40. Qual é a distância inicial? De onde eu saí? 80. Então, aqui 80. Aí é a final menos a inicial. A inicial no tempo 2, a final no tempo 3. Então, eu vou ter o quê? 40 menos 80 é menos 40. Se eu pago 40 de uma dívida de 80, eu fico devendo 40. Mas lembra que a distância não pode ser negativa? Então, meu resultado final vai ficar em módulo. Minha distância final é 40 quilômetros. Isso significa que eu andei 100 no início, mais 40 depois. Certo? Lembrando, não existe distância negativa. Você vai, professor, mas o senhor subtraiu. Sim, entenda uma coisa, que é a distância final menos a inicial. A inicial é lá no 80. A 40 está antes. Só que eu saí do 80 e fui para o 40. Significa o quê? Que a minha final é 40 menos 80, que é a final menos a inicial. Por isso que eu falei, nem sempre a distância final vai ser maior. Ah, mas deu um número negativo. Só está dizendo, gente, que eu andei menos 40, significa que ao invés de eu ir, se eu escolhi tudo para cá positivo, se eu ando para cá vai ser negativo. Ele está te dizendo que você está andando ao contrário. Você está voltando, entendeu? O sinal negativo na distância significa que você está no sentido contrário do que você deveria estar indo para o lado positivo. Certo? Vamos lá então, vamos continuar. Bom, portanto, a minha distância total é 140 quilômetros. Mas isso aí dá para visualizar. Ah, mas toda a questão é assim? Não, gente. Isso aqui é para você visualizar, entender bem como foi feito, olhar e dizer, poxa, dá para eu ter uma noção olhando, mas eu vou fazer os cálculos, porque às vezes um valor negativo, ele faz você errar a questão. Se você usar o sinal errado, vocês lembram aqui deixa eu ver se é no 21, aqui no 21, o que acontece? Slide 21 ele te mostra, você pode errar aqui. Você pode achar o resultado e dizer que é 80 menos 20. Aí você vai ter 60, você vai errar a questão. Mas você tem que olhar o seguinte, quando começa no negativo até no zero, é distância. Então, você vai ter um valor positivo de distância. Então, aí, prestar atenção nisso. Então, pessoal, nós estamos aí fazendo o exemplo 3, né? Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou o eixo de coordenadas, saber o que é positivo e o que é negativo. Sabe-se que no instante T0, o tempo é zero, início, começa do zero. A posição do móvel é menos 200 metros. E no instante T, igual a 50 segundos, a posição dele é 550 metros. Ele já está te falando que após 50 segundos ele está nessa posição. Pede para determinar a velocidade do móvel, a função da posição, que é a equação, escrever a equação com a posição inicial e com a velocidade. Nós vamos achar a velocidade. A posição nos instantes, t igual a 1 segundo e t igual a 20, na letra C. O instante que o móvel passa pela origem. Quando é que passa pela origem? Quando d é igual a zero. Beleza, vamos lá então. Iniciando aí, tem os dados, né? De acordo com os dados, a minha distância vai ser o quê? A final menos a inicial, que é menos 200. Então, é 550 menos 200. Eu chego aí num total de 750 metros, que é só somar, né? Lembrando, ele andou 200 até o zero e do zero ele andou 550, somando tudo, 750 metros. O tempo já dava para perceber que era 50 segundos, porque é o tempo final menos inicial, mas inicial é zero, não tem necessidade. Sabendo que eu andei 750 metros e ele fala aqui, que no tempo 50 segundos ele está em 550, lembrando que iniciou menos 200. Beleza. Então, andando 750 metros em 50 segundos, eu posso vir aqui, cancelar esse zero com esse zero. Então, dividindo aí, eu vou ter 15 metros por segundo. Perfeito. Achei o resultado. Então, se eu tenho a velocidade, o que eu posso fazer agora? Posso escrever minha função da posição. Como?
olha aqui, ó. D igual a menos 200, que é o início, D0, certo? Tá aqui, ó, menos 200. E a velocidade eu acabei de achar. É quanto? 15 metros por segundo. Ótimo. Vamos para frente. A posição nos instantes T1 e T20 segundos. Para 1 segundo, eu venho aqui no T, ó, substituo por 1. Ó, tá vendo? 1 segundo. 15 vezes 1 é 15. Subtrai, né? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Menos 185 metros. Então, para a distância 1, ele ainda nem chegou no marco zero. Certo? Em 1 segundo, ele andou 15 metros apenas. Continuando, para t igual a 20 segundos, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter menos 200, 15 que é a velocidade, vezes 20 segundos. 15 vezes 20, 300. Só que aí, ó, sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior. Então, vai ficar menos 300 menos 200, então o sinal do maior 300, que é o positivo. Usando a função da posição da questão anterior e substituindo o tempo, teremos o seguinte, já achamos aí, né? Distância 1 e distância 2, isso era para calcular mesmo, vamos achar nesses tempos? Achamos. Então, tranquilamente aí, depois de 20 segundos ele já passou do marco zero e já está em 100 metros. E para finalizar, o instante que passa pela origem. Quando que passa pela origem? Quando é zero. Quem é o zero? Esse aqui vai ser zero. Zero é igual a menos 200 mais 15 vezes t. Passo 200 subtraindo para o outro lado somando. E o 15 passa o quê? Dividindo, porque ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 200 por 15, eu chego no resultado de 13,33. O quê? Segundos. Então, em 13,33 segundos, eu chego no marco zero, depois desse tempo. Em 20 segundos, viram que já está lá em 100, né? Então, já passou. E chegamos aí no resultado final. Então, pessoal, beleza? Viram aí como é que faz a substituição. Prestar atenção de acordo quando for substituir, né? Quando ele te dá um tempo, você coloca lá, faz a conta direitinho, chega no resultado. Então, prestando atenção e substituindo corretamente, vai ficar tranquilo. Então, beleza? A aula continua.